em Física Geral 1, a gente vê aquelas primeiras matérias lá do movimento uniformemente variado, né? Sim. Então, aquilo lá é um tipo de movimento, né? Como o próprio nome diz, é um movimento retilíneo uniforme, é um movimento retilíneo uniformemente variado. Nós estamos falando de um movimento que é reto. E, de modo geral, né, ele vai para frente. Ok? Entendi. Isso. Bem, nem todo movimento ele é assim. Ele é uniforme, ele é retilíneo, né? Por exemplo, aqui nós vamos falar de um movimento completamente diferente, que é o MHS, que você estava falando, né? Movimento harmônico simples. Claro, vai ter o amortecido também. Mas, por enquanto, vamos entender com simples. O amortecido é só um caso especial do simples, vamos dizer assim. Entendi. Muito bem. Daí, pô, esse slide tá meio zoado, mas ela começa aqui fazendo uma revisãozinha de alguns conceitos importantes que supostamente a gente já aprendeu lá no ensino médio, né? Período e frequência. Isso aí vai aparecer bastante nas nossas contas, né? Porque nós estamos falando de oscilações, a gente tem uma frequência com que essa oscilação acontece, né? Quantas vezes ele oscila, ou seja, ele volta para a posição inicial num determinado tempo. Isso é frequência. Okay? Quando você vê que a tela do seu computador é 60 Hz, por exemplo, significa que tem uma frequência de 60 frames, né, imagens por segundo. A luz da sua casa também, ela pisca 60 vezes por segundo, você nem vê. Isso é uma frequência, ok? Agora, o período é o tempo entre uma oscilação e outra. Ok? Então, se a frequência é 60 Hz, ou seja, 60 frames por segundo, quanto que demora de um frame para o outro? É só você pegar um segundo e dividir por 60. É isso que ele está fazendo aqui, tá vendo? Entendi. E a Isso mesma coisa seria o contrário também, né? claro, as duas equações, elas são uma ao contrário da outra. Muito Entendi. interessante isso. Beleza. Daí tem um monte de conceitos aqui, né? Por exemplo, medida de arco também é uma coisa que a gente vê lá no ensino médio, que tem tudo a ver com as equações que a gente já conhece bem, né? Da escola lá, por exemplo, o perímetro de um círculo, né? Não é 2πr, onde o r é o comprimento ali? Muito bem. Só que isso eu estou levando em conta o círculo todo, né? Agora, se eu estou levando em conta só um ângulo alfa, eu não vou colocar 2π, porque esse 2π dessa equação do perímetro, que você já está acostumado, com certeza, ela tem a ver com o fato de você estar pegando um círculo todo. Se você Sim, está pegando só um ângulo alfa, então você vai dizer que vai ser o tamanho do arco, não é o círculo todo, então é só alfa vezes r, ok? Você vai precisar saber quem que é esse ângulo aqui em radianos. Né? Radianos é aquela unidade de ângulos, né? Tem os sim. graus e tem os radianos. Então tá bom. No caso ali, 2π seria se fosse o círculo todo. Exato. Entendi. Exercício. Daí, exatamente, daí o alfa seria 2π, perfeito, e daria a mesma equação. Um motor executa 600 rotações por minuto. Então ele está falando aqui de frequência, né? Sim. A frequência é 600 RPM, né? Rotações por minuto. Ou seja, um minuto ele roda 600 vezes. Determine seu período em segundos e sua frequência em hertz. Show de bola, meu parceiro. Se essa questão aqui caísse na sua, se essa questão aqui caísse na sua prova, você por acaso saberia resolvê-la? Saberia. No dia que ele deu na sala, isso aí eu resolvi também, eu consegui. O Pô, problema aí foi vendo sim. depois. As depois? Tá bom, então essa aqui eu vou deixar passar, se tu se garante tanto. Assim. Essa 2 aqui, você não conseguiu, então. É uma que veio depois. Não, eu não digo nem depois daquele primeiro exercício, digo nas aulas seguintes. Esse Ah, daí tá. é aquela coisa assim, é fácil, só que é tão fácil que eu até fico. Pera aí, não é possível que tá tão Eu- fácil eu- assim. Sim, sim, entendi. Exatamente. Mas é fácil mesmo. Enquanto não estiver envolvendo equações da física, assim vai ficar bem tranquilo. Por Sim. enquanto é É, só é mais conversão questão de matemática. lógica. Matemática, né? É. Show de bola. Então, essas partes aqui nós podemos deixar para lá, né? Então, eu quero falar só sobre essa 13 aqui, que eu gostei dela. Ela é bem completa. Só para a gente, né, ter certeza que está tudo de boa. Um ponto material descreve uma circunferência horizontal com velocidade constante em módulo, o raio da circunferência é 15 e o ponto completa uma volta a cada 20. Ó, já está acontecendo uma coisa esquisita. Ele roda,
Velocidade constante. O raio é 15, o ponto completo a cada 20 segundos. Então significa que o período é 20, certo? Já de Sim, sim. cara, não tem conta para descobrir o período aqui. Eu olho para o enunciado, ele me diz que a volta se completa em 20 segundos, o período é 20 segundos, né? A Perfeito. frequência, por sua vez, é 1 sobre 20. Eu não sei de cabeça quanto é, mas isso aí vai dar uma resposta. A velocidade ou frequência angular? E aí? Como é que... Esse aí é a fórmula de ômega, né? Do ômega, exatamente. O ômega tem várias fórmulas, né? É Mas isso que eu aqui te perguntar também. associa com a frequência normal é 2πf, certo? 2PF, aham. Isso. Então vai ficar basicamente π sobre 10. Existe uma unidade, radiano por segundo. Perfeito. Isso tanto pode ser chamado como frequência angular quanto velocidade angular. E agora ele quer. Velocidade, velocidade e frequência angular é a mesma coisa. Mesma coisa. Aham. Pois sabe, eu só por confundir, então, caraca, cara. É que tem vezes que é mais interessante chamar de frequência angular e outras de velocidade, né? Vai depender do Uhum, problema de física que você entendi. está tratando. Aqui, como nós estamos falando de oscilações, ele não está deixando muito claro nada associado à aceleração, deslocamento e tal, costuma se chamar de frequência. Mas agora ele já está associando com velocidade, a velocidade escalar linear. Existe também uma fórmula que relaciona tanto a velocidade de giro quanto a velocidade de ir para frente, né? Que, por exemplo, tem uma roda, né? Uma roda de um carro aqui. Ela está rodando, Sim, por exemplo. Cada ponto aqui dela tem uma direção, né? correto. Ela vai para frente justamente porque ela roda nesse sentido anti-horário, certo? Uhum, O contato que ela tem aqui com o chão joga lá para frente. Só que essa é a velocidade linear, a velocidade que o carro vai para frente, vamos dizer assim. Porém, existe uma velocidade associada ao giro da roda, né? Que é o ômega. Mas, obviamente, essas duas velocidades estão associadas, né? claro. Devido ao raio, né? Então, sobre R. Para você decorar é fácil. É só você lembrar que isso aqui não tem unidade de metro, né? Também só Porque um ele minutinho. gira. Sua voz cortou na hora que você foi pra fórmula. Volta um pouquinho, por favor. Oi? É que sua Entendi voz, nada que você falou. sua voz cortou na hora que você foi falar da fórmula. Ah, esse microfone tá uma merda. Que raiva. Ah, eu não entendo, cara, o que tá pegando esse microfone. Eu vou tirar um negócio aqui, talvez ajude. Tá todo mundo reclamando, mas eu vou ter que dar um jeito nisso. Vou tirar o cancelamento de ruído. Talvez melhore agora. Bem, É, agora tá mais alto um pouquinho. que bom. Então o negócio é o seguinte: eu estava falando que existe uma fórmula que relaciona tanto a velocidade de ir para frente quanto a velocidade de giro, que é essa fórmula aqui, ok? Uhum, Daí eu estava falando o seguinte, que essa fórmula é fácil de decorar. Por quê? Porque o ômega, ele é algo que não tem unidade de comprimento, porque ele tem a ver com o giro apenas, certo? entendi. Então, é só você pensar assim, poxa, eu quero matar a unidade de comprimento da velocidade. Eu divido pela unidade de comprimento do raio, entendeu? Vamos pensar sobre unidades aqui. A velocidade não é metro por segundo? Sim. E aqui não é metro? Mas Então, essa mata um metro com metro, sobra só o segundo, certo? Que é o sim, que você espera de uma frequência, né? Que seja 1/segundo. mas Entende? ali é V sobre quem? V. V sobre R, raio. É o Ah, sim, raio. sim, 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 sobre o raio, entendi. Isso. Então, tá bom. Daí tem que resolver essa conta aqui. O raio é 20, o raio é 15. Uhum, Muito bem. Então vai ficar, como eu quero V, né? Vou isolar o V. Vai ficar ômega vezes R. O ômega é 2π vezes a frequência, que é 1/10. Bem, eu já tinha achado que a frequência angular era π sobre 10. O raio é 15, né? uhum. Centímetros. Então vai ficar 1,5π centímetros por segundo. Se quiser trocar de unidade, daí é só fazer as conversões de unidade, beleza? Mas como em nenhum momento ele falou sobre trocar unidade, né? Entendi. Então tá bom. Show de bola. Vamos lá. Continuando. Ele vai falar aqui de conversão de unidade. Volta só um pouquinho o slide em cima dessa questão que você fez agora, por favor. Ah, um pouquinho mais pra cima ainda.
Não, não. Pode descer, pode descer. Ali embaixo, que eu ia falar. Aí, espaço angular, aquilo ali, ó. O de cima desse, esse aí. O que que tem? Espaço angular ali, lá em cima, aquele sinalzinho. Aquilo ali seria o quê? Isso aqui é o ângulo. Tá, mas isso aí, esse. É porque, por exemplo, o ômega é aquele Wzinho, se chama ômega. Isso aí se chamava o quê? Ah, psi. Isso aqui é o Entendi. psi. E isso aí é pra. Quando me dá o espaço angular, é pra eu usar essa fórmula aí. Sim, o espaço é simplesmente o ângulo vezes o raio. Entendi. Perceba que essa fórmula é igual a que eu estava te explicando do Sim, sim, perímetro sim. aquela hora. É a mesma fórmula, né? Só mudei a letra. Perfeito. É, E a ótimo. velocidade, essa aí é a frequência e a velocidade é as duas formas pra. Ah, não, aí no caso só tem uma, né? Só tem uma. A fórmula que. Bem, na verdade tem duas, né? Tem uma forma que você pode pensar que a velocidade angular é a frequência dividido pelo tempo, ok? Uhum. Falei besteira. A frequência angular é o ângulo que ele se moveu dividido pelo tempo, ou você pode pensar também que é aquilo que eu estava te falando agora há pouco, que existe uma relação entre a velocidade angular e a velocidade linear, Sim. ok? Que Uhum. é o V igual a ômega R, aquela equação ali de baixo. Mas daí você tem que lembrar do que o professor de física fala lá desde o primeiro ano do ensino médio, né? Que quando você tem um problema de física, você tem que estar atento às informações que o enunciado dá para chegar na resposta, ok? Se o enunciado te der informações de tempo e coisas assim, você vai usar a equação que eu pintei de vermelho ali. Se ele Entendi. não der informações de tempo, se ele te der informações de raio, da velocidade linear, algo assim, então você vai ter que usar a equação de baixo, certo? Então é sempre uma questão daquilo que você tem como dado do enunciado, né? Então não fique preso a uma equação, você vai usar aquilo que for mais útil no momento, certo? Entendi. E aí, debaixo Desculpa, desse. diga, desculpa. Debaixo desse quadradinho que você fez ali vermelho, ele só tá falando a unidade de ômega, que é radiano por segundo, né? Exatamente. Beleza. Exatamente. Show. O cachorro parou de latir, graças a Deus. Tá falando aqui agora de movimentos, agora já virou mais física, né? Tudo que nós estávamos vendo até ali era matemática, relação de ângulos, coisas bem básicas. Agora ele vai falar do movimento em si, que ocorre em pêndulos, ocorre em massas molas, ocorre em movimentos circulares, tipo um relógio, né? Então tá um lixo esses slides da tua professora, hein? Tá louco? Ou o meu negócio de abrir slide aqui que bugou. Não, é Não quando abre o sei. seu celular tá normal. Ah, é? Uhum. Então deve ser o meu aqui. Então, olha só, né? Você está vendo que em todos esses movimentos ele tem oscilações. O Sim, sim. gráfico do movimento é uma oscilação, tá vendo? Quando a gente pensa a coisa passeando no tempo, né? Indo para frente. Se essa molinha aqui tivesse indo para frente, a gente veria esse gráfico vermelho aqui, Entendi. né? E esse gráfico vermelho, aqui também, isso aqui é o que acontece. Digamos a mola subindo e descendo, subindo e descendo. Isso aqui é um papel que está se movendo, entendeu? Entendi. Papel. É tipo aqueles negócios de terremoto, sabe? Uhum. Ele vai causando essa oscilação perfeita, que isso é uma função que a gente conhece muito bem lá do ensino médio. É a função seno, né? Então, para descrever as oscilações do movimento harmônico simples, a gente usa senos e cossenos, beleza? Entendi. Uhum. Então tá bom. Pô, que estranho, parece que tá meio zoado mesmo o PDF aqui. Mas tranquilo, a gente faz mesmo assim. Ó, Young Friedman, eu também tenho esse livro aqui, posso te passar outra hora. Vamos tentar resolver esse exemplo aqui. Um transdutor ultrassônico usado para diagnóstico médico oscila com uma frequência igual a 6,7 MHz. Quanto dura uma oscilação e qual é a frequência angular? Continua sendo um problema que tem simplesmente a ver com frequência, não envolve essas novas coisas que nós estamos vendo aqui do MHS ainda. Continua Mas sendo ele só pede apenas. período também, né? É só lembrar que. Bem, não está pedindo período. Ah, não, quanto dura uma oscilação é o período, é verdade. É, sim. Então, é só você lembrar que o período é 1 sobre a frequência normal, que foi a frequência dada, certo? Sim. E a frequência angular é 2πf.
E a frequência dada foi aquele 6,7 vezes 10 na 6. Cara, eu preciso que você tente fazer essa continha aqui e me diga qual é a resposta, tá bom? Se errar, não tem problema. O importante é você tentar. Mas tá falando do período ou a segunda? As duas. Tanto essa quanto essa aqui. Beleza? Pode ser? Eu vou querer que você faça e me mande uma fotinho da sua resposta. Pode ser? Para eu ver se a gente pode continuar os assuntos. Beleza, mas só uma dúvida. Eu uso F na frequência de 6,7 vezes 10 a sexta, né? Tá tudo aqui, meu velho. Eu não posso te dar mais dicas do que eu já dei. Já coloquei as equações, já coloquei o valorzinho. A hora que faça como se você estivesse fazendo para uma prova, beleza? Daí me Uhum, manda e daí a gente vê se você tiraria a nota ou não. Pode ser? Depois eu te tranquilo. explico. Depois eu te explico. Se estiver errado. O professor te mandei, hein? Show. Vamos ver. Tô abrindo aqui. Cara, quando você vai colocar algo, né, numa prova de física, de matemática, você tem que indicar aquilo que você está procurando na sua conta. Por exemplo, você não pode fazer essa conta solta assim. Você teria E que botar ter as colocado formas. um. Bem, não precisa exatamente colocar a forma, é melhor que você coloque. Mas aqui pelo menos tinha que ter o T igual, entendeu? Para Uhum, mostrar que beleza. você está procurando período, beleza? Falou. Daí aqui você substituiu, jogou na calculadora. Na prova você pode usar a calculadora? Pode, posso. Tá, e cadê o 10 na menos 6 na resposta? Ele... Então, mas aí se eu fizer direto não funciona? Mas tá errado. Não é possível que essa continha aqui deu simplesmente. Nem sei que número é esse, parece um 4. É um 4? Sim. É 4,21 radiano por segundo. Com certeza essa conta não vai dar 4,21, cara. 10 na menos 6 é um número muito pequeno. É um milionésimo. Então tem que dar um número bem menor que isso, né? Provavelmente você jogou errado na calculadora, entendeu? A botei aqui e deu isso. Mas tá errado. Você concorda comigo que tá errado, né? Não concordo, não sei porque tá errado. Você percebeu que tá errado? Não percebi. De novo, velho, ó, você tá multiplicando por um milionésimo, cara. Não tem como ter dado 4. Tem que dar um número muito pequeno, entendeu? Não, tem que dar pequeno, eu entendi, mas não sei como é que chega nesse pequeno.
Então você tá fazendo errado na calculadora, cara. Não é só jogar o número na calculadora, não, tá? Ó, vai ficar ômega. Quando a gente vai fazer uma conta de física, cara, tem que ter noção da resposta. Se você mudar a ordem de grandeza da resposta, nem que seja por um aqui, o professor vai dar errado. Porque a ordem de grandeza na física é algo muito importante. Não tem como você multiplicar por 10 a menos 6 e a coisa dá 4. Isso aqui é pegar e dividir isso aqui por um milhão, entendeu? Não tem como essa conta aqui você dividir por 1 milhão e dar 4. Entende o que eu quero dizer, né? Entendo. Certo. Daí, então daí tem que ver como é que a tua calculadora funciona. Dificilmente as calculadoras elas vão funcionar a gente jogando os números de qualquer jeito. Bem, vamos lá. 2 vezes 3,14, que seja. Ou deixa pi mesmo. A calculadora tem pi, né? Vezes 6,7 dividido por 1 milhão. Ou usa ali o negócio mesmo na calculadora. Eu vou fazer o seguinte. Eu só quero dizer que daria para dividir por 1 milhão, porque 10 na menos 6 é o número 1 milhão, né? Tem que ter 6 zeros aqui. Agora, quando a gente joga isso na calculadora, eu recomendaria, né? Eu recomendaria que você primeiro fizesse essa conta aqui, sabe? Os números normais. Primeiro Entendi. faz os números normais. Depois você se preocupa com a notação científica. Beleza? Então, por exemplo, se eu jogar na calculadora aqui, deixa eu pegar a calculadora do Windows mesmo para servir como exemplo. Por que bugou? Pronto, desbugou. A gente coloca 2 vezes o π vezes o 6,7. Pega só umas duas casas depois da vírgula. Uma só, 4,1. 42,1. Então você percebeu que essa parte aí deu 42,1, certo? Sim, beleza. Beleza. Então, 42,1. Só que, pô, ainda tem o dividido por 1 milhão aqui, né? Eu posso deixar assim, isso aqui é uma resposta certa, entendeu? Isso aqui já vale como Ah, isso já, resposta. já entendi. Estaria como certo Isso. isso aí já. Sim, isso aqui já teria como certo. Se o professor pedisse deixa em notação científica, né? A notação científica é quando tu tens na frente, né, no seu número da frente, um número que esteja entre 1 e 10. E o 42 não está entre 1 e 10, né? Então, um jeito é a gente passar a vírgula para cá. Deixando, por exemplo, 4,21. Perceba que para fazer isso eu tive que pegar o 42, vamos dizer assim, e dividir por 10. Né? Porque 42 dividido por 10 dá 4,21, certo? Uhum. Para manter a igualdade, então eu tenho que multiplicar por 10 isso aqui. Né? Faz tudo Entendi. parte do mesmo número. Se eu multiplico por 10 esse cara, fica 10 a menos 5. Ah, sim. Então, são regras de notação científica que eu não vou me estender aqui, mas é só para você saber que existe para caso você tenha uma questão de assinalar ou algum dado no enunciado e precise adaptar, você saiba que existe. Então, dá uma treinada aí, dá uma olhada. Entendi. Agora, então, viu como é bom eu pedir os exercícios para entender as tuas Pois é. dúvidas. Ali estava feio. Não dá para jogar notação científica junto com o número normal na calculadora sem saber direito como a calculadora funciona, senão ela dá caquinha. Show de bola. Sistema oscilante em uma dimensão. Beleza, esse aqui é o movimento harmônico simples. Então, de modo geral, a gente trabalha com massas, mas também pode trabalhar com pêndulos, né? As equações, elas têm que se adaptar um pouco, mas a lógica é a mesma. Então, existe uma força restauradora aqui que causa a oscilação, que é essa aqui, a lei de Hooke. A gente chama isso aqui a lei de Hooke. Uhum. F igual a menos kx. Ela é uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado a trabalhar até aqui, né, até esse momento na física. Por quê? Porque ela é uma força que não é constante. O tempo todo a gente está trabalhando com forças constantes na física. Mas essa força não é constante. Por quê? Porque ao passo que eu estico aqui a mola, ou que eu contraio a mola, eu vou aumentando o valor do meu x aqui, desse x, do deslocamento da mola. E quanto maior for o valor do x, maior vai ser a força. Né? Se eu aumento de um lado da equação, eu tenho que aumentar do outro também, certo?
Entendi. Isso. O que que acontece, né? É, então a força ela não fica constante, Mas certo? A isso força não fica aí, constante. o valor de F e de X pode variar. O valor de K não vai continuar o O mesmo. valor de K é constante, exatamente. Por isso que a gente chama o K de constante de mola. Ele é um Entendi. valor que tem a ver com a mola ser mais grossa ou mais fina, né? Por exemplo, a mola de um amortecedor tem um K bem grande, enquanto a mola de uma molazinha de. Enquanto a constante de uma mola de caneta, por exemplo, daquelas canetas que tu fica apertando, ela tem um K bem pequeno. E assim Entendi. vai. Então, né, isso é bem intuitivo quando você deve já ter brincado com uma mola, né? Você fica apertando a mola, você percebe que ao passo que você vai apertando, você tem que usar mais força, cada vez mais força para conseguir fechar a mola, né? Uhum. Então, é por isso que a lei de Hooke funciona. Então, muito bem. E está fazendo umas perguntas muito estranhas aqui. Onde o deslocamento é zero? Bem, provavelmente isso aqui era algo algo que fazia algum GIF, né? Alguma coisa assim. Vamos ver. Tinha isso também na sala, ó. Ele botando no quadro. Deixa eu ver aqui, página 25. Não, tem GIF nenhum, o bagulho tá bugadaço mesmo. Então deixa. Bem, depois a gente fala sobre isso. Mas realmente vai ter momentos onde a gente vai considerar que o deslocamento é zero. Por exemplo, aqui, o deslocamento é zero nessa posição, que a gente chama de posição de equilíbrio, que é caso eu deixe solta a minha mola ali na mesa, sem mexer na mola, né? Vai ser essa posição como a posição zero do meu sistema, posição de equilíbrio. Não tem deslocamento. Daí ele vai perguntar umas outras coisas sobre a velocidade e aceleração. Provavelmente ele vai falar disso aqui depois, né? Ou não. Bem, o slide não está muito bom, meu caro. Aqui ele vai começar a falar de velocidade. Beleza. Tá, a gente já vai chegar lá. O importante é você saber que, como é um objeto que se move, né? Então dá para calcular a velocidade, dá para calcular a aceleração. Sobre o deslocamento nós já falamos. Então, muito bem. Está mostrando de novo aquela imagem, e ele está falando aqui dessas equações, muito provavelmente para chegar nessas. Eu acho que a professora deve ter feito alguma conta aqui embaixo, né, na hora da aula, certo? Ela faz isso sim. Pois é. Muito bem. Provavelmente as contas que chegam nessas equações aqui, em especial nessa aqui. Essa é uma equação muito importante, porque ela te mostra o seguinte, que a frequência angular de uma mola, olha só, depende exclusivamente de quantidades que são constantes no sistema. A constante da mola e a massa. Olha só que curioso. Uhum. A frequência angular, que é algo associado ao movimento, né, quanto mais ela oscila ou não, né, está associado diretamente com a constante da mola e com a massa. São duas coisas constantes que não mudam. Vamos ver por quê. Vou te mostrar aqui. Bem, acabamos de notar aqui a lei de Hooke, aquela sobre quanto mais eu força que eu tenho que aplicar, e essa aqui é uma velha conhecida nossa, né? A segunda lei de Newton. Então nós estamos falando de forças. Então aí duas equações de força. Muito bem. Agora eu vou igualar essas duas coisas, porque são duas forças, né? Uhum. Beleza. Só que tem um detalhe muito interessante. Ainda não está escrito, não foi escrito nesse slide. Por isso que esse slide não está completo, né? Como eu acabei de pegar ele, eu estou percebendo que ele está incompleto. Provavelmente a professora ficou escrevendo coisas em cima dele. Mas, o que que acontece? A gente sabe que no movimento harmônico simples, a posição de um corpo, em função do tempo, ela é dada dessa forma aqui, ó, x0 vezes o cosseno de ômega t mais φ. Essa aqui é a equação da posição no movimento harmônico simples, entendeu? Ela que vai te dar qual é a posição do teu objeto enquanto ele oscila. Você coloca as informações que ele pede, né, que no caso é a posição de amplitude aqui, a velocidade angular e a fase, que tem a ver com onde o objeto está no início da análise,
E você acaba chegando nas respostas, né, de posição. Ah, o meu objeto, depois de 3 segundos, está na posição 5 metros, e assim vai. Por que eu estou falando disso aqui, né? Porque esse x é isso, ok? Eles são a mesma coisa. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu sei que se isso aqui é posição, se eu derivar duas vezes, eu acho aceleração. Você lembra das aulas lá de derivada do cálculo Lembro, 1? lembro, lembro. Show. Você provavelmente também lembra da física, né? Que a professora falava que a derivada da Sim. posição é o deslocamento, a Ela derivada do... botou isso lá. Ela botou Show. que a derivada de x se achava a velocidade, se não me engano. E depois se Uhum. você derivar, você achava a aceleração. Exatamente. Exatamente isso. O que você falou está completamente certo. Então, se eu derivar esse negócio aqui, eu vou ter a velocidade, como você acabou de falar. Uhum, Portanto, bem, o x0 é uma constante. Ele é a amplitude, é o valor máximo que eu puxei a mola. Amplitude é isso, né? O quão uhum. máximo eu puxo. Se eu derivar, eu vou derivar o cosseno. E a gente aprendeu lá na escola, né? Na escola. A gente aprendeu lá na aula de cálculo que a derivada do cosseno é E menos menos seno. seno. Só que tem um detalhe. Como tem um ômega junto com o t aqui, por regras de derivação, a gente sabe que esse ômega vai para frente. Isso tem a ver um pouco com a regra da cadeia, etc. Eu não quero me estender nisso nesse momento. A coisa que vai virar ômega menos o seno, que nem você falou, de ômega t mais φ. Perfeito. Isso aqui ainda é velocidade. Eu vou derivar de novo para achar a aceleração. Se eu derivar de novo o ômega vai para fora. Então vai Entendi. ficar x0. E olha só, ômega vezes ômega, ômega ao quadrado. A derivada do seno é o cosseno. Uhum. Ômega t mais φ. Por que eu estou fazendo isso? Parece que eu estou te enrolando, mas não. Eu vou dar uma melhoradinha aqui. Vai ficar menos ômega ao quadrado x0, cosseno de ômega t mais φ. Agora eu quero que você repare uma coisa muito interessante. Isso, opa, é igual a isso, certo? Tá vendo que é a mesma coisa? Sim, eu tô vendo. Pois é, maravilha. Então, eu posso dizer que a aceleração está diretamente associada com a posição. Vou colocar aqui para ficar melhor para ver. Posso dizer que isso aqui tem a ver com isso. Ou seja, eu consigo dizer que, olha só que forte isso, cara, que a aceleração é igual a menos ômega ao quadrado. Opa, desculpa, eu não pintei tudo, tem que pintar o x0 também. É menos ômega ao quadrado x de t. É assim, fica mais fácil assim. Legal, né? Eu escrevo de uma forma mais rápida, ou seja, eu consigo dizer que a aceleração está completamente associada à posição e vice-versa. Eu só acrescentei o menos ômega ao quadrado antes da fórmula de x. Só acrescenta esse ômega ao quadrado, show de bola, menos ômega ao quadrado. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque se a gente voltar para essa equação aqui, eu posso, por exemplo, substituir ali do lado esquerdo a aceleração, né? Vai ficar Uhum. massa vezes a aceleração que eu acabei de dizer para você, que é menos ômega ao quadrado x, certo? Sim. Igual a menos kx. X dos dois lados corta, sinal corta também. Posso passar esse m para o outro lado. Estou fazendo só matematiquinha básica aqui, tá? Sim, sim, tô entendendo. Depois você consegue voltar, se for o caso. Dividido por m. Passei o m para cá. Olha só, não está chegando perto daquela fórmula que eu falei para você antes? Sim. Agora, ao quadrado, eu só preciso fazer a raiz quadrada dos dois lados. Ah, agora eu entendi a relação, cara. Isso. Então a relação começa tudo daqui, ó. Que a lei de Hooke é uma força. Você compara então a lei de Hooke com a lei de Newton e Então, vai basicamente, deduzir. aquela fórmula que é ômega igual a raiz de m sobre k passa por isso aí tudo. Exato. Lá no ensino médio a gente costuma ver essa fórmula. Caraca, eu não sabia disso, cara. Só que a gente prova ela aqui, né? Então, bem massa, né? Isso é Realmente bem maneiro, isso é massa. maneiro. Show de bola. É, sabe, os professores de física eles são meio tarados por essa dedução. Então é muito provável que ele vá cobrar isso na prova, sabe? Aham, entendi. Show de bola. Então,
Só uma Beleza. dúvida ali Diga. naquelas três equações ali. Eu Tá, vou deixa eu usar ver. elas, claro que de forma individual, é para achar o valor da posição da mola em certo ponto, é isso? A primeira para a posição, a segunda você acha a velocidade em determinado instante e a terceira a aceleração em determinado instante. Sim, e aquilo lá em cima, lá, só eu esqueci o nome. Por exemplo, lá na fórmula do X. É ômega T mais o quê? Ah, mas φ, isso aqui a gente chama de φ, também é φ. Você deve estar pensando, mas tem esse φ e tem esse φ. É, esse que eu fui confuso agora. É que um é maiúsculo e outro é minúsculo. Mas, Pergunte para os gregos, né? Mas esse aqui é o φ maiúsculo, esse aqui é o φ minúsculo. entendi. Mas aí, isso seria o quê? Uma variável? O que seria isso? O φ, ele é um termo que a gente chama de fase, que serve para você indicar onde que a sua onda começou. Por exemplo, né? Você pode ter um problema onde o gráfico vai representar, aqui é o instante zero, certo? Nós estamos aqui no t igual a zero, certo? Sim, sim. Padrão, aqui é t, aqui, por exemplo, é a posição. Então, você pode ter que a sua onda começa aqui. Então, qual Uhum, seria a fase? A fase é zero. Por quê? Porque ela começou justamente da posição zero. entendi. Mas você pode ter uma outra situação. Você pode ter uma situação onde começa daqui. Opa. Pode ter uma condição onde começa daqui, entendeu? Se fosse um ali, o φ seria um. Bem, na realidade a gente tá. O φ é sempre ângulo, beleza? Uhum. Então teria que ser alguma coisa associada a ângulo aqui. Talvez um π sobre 3, não sei. Ah, sim, entendi. Entende? Então é assim que há, ok? Se, por exemplo, ele tivesse começando de baixo para cima, já teria, ele estaria começando do meio da onda. Então aqui seria, por exemplo, π sobre 2. Entendi. E assim vai, sacou? Então a fase serve para isso. Mas ó, vou te falar, normalmente a fase é zero, tá? Então tu não Uhum. precisa se preocupar com isso. Ah, sim, normalmente é zero, mas aí, caso ele tenha algum valor. É, Caso ele tenha algum valor, tu vai ter que pôr ali, né? Não tem jeito. então, mas aí para esse valor, geralmente seria realmente vamos dizer, num gráfico, ou ele daria um valor? Ah, bem, eu não sei, velho. Isso vai depender do seu professor, mas provavelmente ele vai dar o valor, porque tirar do gráfico é um pouco difícil às vezes. Entendi. Show de bola. Beleza. Show de bola, show de bola. Vamos voltar para o slide da sua prof. Ó, ele tá dando aqui uns gráficos que ele tirou do Halliday, onde ele mostra ondas que têm características diferentes, né? Por exemplo, essa onda aqui. A gente pode perceber algumas coisas bem. Essas duas ondas, né? Você tem uma onda vermelha e uma onda azul, certo? Uhum. A gente pode perceber que tem muita coisa igual nelas. Por exemplo, elas cruzam aqui juntas, elas chegam no seu mínimo juntas, no seu máximo juntas, né? Estão cruzando aqui juntas também, ok? Entendi. Então, a gente pode dizer com bastante segurança que o período e, por consequência, a frequência das duas ondas é a mesma, certo? Uhum. Porque elas estão ali fazendo o seu movimento nas mesmas posições do gráfico. Então, elas demoraram o mesmo tempo para chegar no pico, demoraram o mesmo tempo para chegar no zero, ou seja, voltar para a posição inicial. Mas, a gente consegue perceber que tem uma onda que vai mais para o alto que a outra, né? A Sim. vermelha. Então, o que é que muda de uma para outra? A amplitude, né? A amplitude dessa aqui é maior que a amplitude dessa aqui, certo? Uhum. Então, a amplitude a gente pode chamar de A, ou como eu estava chamando lá, e o Halliday também gosta de chamar, x0, Ah, ok? entendi. O x0 de uma é maior que o outro. O resto é tudo igual, mas as amplitudes são diferentes. Agora, olha só esse X0 é a mesma gráfico. coisa que amplitude? De novo, né? Cada livro vai chamar de um jeito. Mas x0, o sentido é o mesmo. sentido é o mesmo, estamos falando da altura da onda, exatamente. Beleza. Show de bola. Agora a segundinha aqui. Vamos reparar. Aqui já não estão cruzando tudo na mesma posição, né? É, tão diferente. Estão bem diferentes, porque aqui você tem o pico e aqui você tem o vale, né? Então elas estão bem diferentes uma da outra. Essa aqui está cruzando nessa posição, essa aqui está cruzando numa posição um pouco mais à frente, bem diferentes. Então a gente percebe que
enquanto, olha só que interessante, né? Vamos ver essa figura aqui. Enquanto a azul, ela demora todo esse tempo T grande aqui para completar uma oscilação, como é que eu sei que ela completou a oscilação? Porque ela voltou para a mesma posição, tá vendo? Pico aqui, pico aqui. Tá vendo? Uhum. Essa é uma forma de você reparar no gráfico qual é o período. Quando volta para a mesma posição. Então, ela demorou De esse Cristo a tempo. Cristo ou vale ao vale, né? Vale ao É, vale. isso aí. Na realidade, qualquer mesma posição dentro da onda, você pode comparar e dizer que é o período. Mas com as cristas e os vales são mais fácil mesmo. Então, daí você repara, né, que enquanto esta demorou T grande, a vermelhinha demorou, olha só o T' aqui, um T menor, né, para completar a oscilação, certo? Entendeu? E você pode reparar também, né, que em especial nesse caso, já que ele teve essa simetria, pelo menos de enquanto um estava no vale e outro estava no pico, que o T grande, né, ele é duas vezes o T da grande é duas vezes o T da menor, né? O T Uhum. da azul é duas vezes o T da vermelha. Beleza. Então ela tem aqui o quê? Períodos e frequências diferentes, porque ela demora tempos diferentes para completar a oscilação. A vermelha faz duas oscilações enquanto a azul faz só uma. Exatamente. Então daria para dizer que o período de uma é metade do período da outra, por exemplo. Sim. E a frequência também. E aqui, olha só aquilo que eu estava te falando do φ, né? Que você me perguntou da fase, né? Você tem a onda azul começando aqui no zero, né? Ou seja, ela já começa no pico, ok? Entendi. Começou no pico, então tá tudo certo. Agora, você pode reparar que a vermelha, ela meio que tá começando antes do pico, né? Uhum. Põe mais pra baixo. Um pouquinho para baixo. No caso, então, em ângulo, né? Menos pi quartos. Menos 45 graus. Ela começou com esse atraso de 45 graus, beleza? Entendi. Então, normalmente, não é isso que acontece. Até porque é muito interessante quando as ondas têm a mesma fase, porque elas podem se somar e daí você tem sobreposição de ondas. Você pode ter até ressonância. Muito bem. Então tá bom, ó, as fórmulas que a gente já desenvolveu hoje, certo? Por exemplo, a tua prof chama de A grande aqui, a amplitude, tá vendo? Uhum. Eu chamo de x0, a Halliday chama de xm, por causa de x máximo. E assim vai, tem que tomar cuidado, mas é sempre o cara que fica na frente do cosseno ou do seno, né? Perceba a importância desse termo aqui, cara. O cosseno, ele não tem unidade, ok? Cosseno é um cosseno, é uma coisa da matemática, não tem unidade. Uhum. Mas nós estamos na física. Na física as coisas têm unidade. Aqui nós estamos falando de deslocamento, ou seja, metros, certo? Perfeito. Portanto, eu preciso de um cara aqui que tem unidade de metros, que no caso é amplitude. Amplitude é uma medida de metros. O tamanho da onda é medida em metros. Mas, por exemplo, na amplitude ali, vamos dizer que tem como você ver a amplitude, ele já deu alguns exemplos lá que você olha no gráfico, você descobre a amplitude. Mas eu sempre fico confuso, a amplitude, por exemplo, tá ali o ponto zero. Aí vamos dizer que o vale vai até -5 e a crista vai até 5. A amplitude seria 5. Exatamente, a amplitude é 5. E por que não 10? Porque a fórmula é 5. A fórmula vai do centro até o pico ou o vale. Eles poderiam ter feito uma fórmula que é 10, mas daí seria 10 dividido por 2. Então, eu pensava justamente isso. Então, basicamente, dá para interpretar que, por exemplo, tem ali Sim, que é a metade da distância entre os dois, É exatamente. isso, é. Isso que eu ia falar. Show de bola. Eu me confundia muito com isso, cara. Falei, cara, não é possível que vocês estão falando que eu consigo entender. Agora, beleza. Pode crer, bro. Então, tá aí. Bem, todas essas fórmulas nós desenvolvemos já, mas a professora colocou umas fórmulas bem interessantes aqui. E essas fórmulas ali embaixo, do ômega ali, O que que tem? é para eu achar o valor do ômega, aquelas ali, ômega 2 PF, Ah, é para eu achar o valor do ômega, que é a mesma coisa que frequência angular. exato. Dá para eu Daí, de chamar então novo, ômega de frequência angular, é isso? frequência angular, velocidade angular. Isso é ômega. É. Daí Entendi. você pode lembrar daquilo que eu falei, que a fórmula que você vai utilizar tem que estar sempre associada com as informações que o enunciado deu, né? Não, sim, isso aí eu entendi, mas eu tava só querendo saber mais essa coisa de definição, porque às vezes eu me perco, por exemplo, frequência angular e velocidade angular é a mesma coisa.
Mesma coisa. Pode Eu ficar posso da chamar mesma essas duas coisa. coisas de ômega também. Valor de ômega é a mesma coisa que essas duas coisas. Sim. Entendi. E ômega, o que é ômega, né? Ômega pode ser infinitas coisas. É, Agora, quando exatamente. você está na física, você chama de velocidade angular, a gente sabe que se trata de uma onda oscilando. Beleza? Uhum. Aí Oscilação. ali, por exemplo, ali na de cima da direita, tá a aceleração máxima sobre velocidade máxima. Aí seria, por exemplo, a aceleração máxima igual a, vamos dizer, velocidade angular ao quadrado vezes amplitude. Isso. Entendi. Show de bola. Continuando, então. É um Muito bocado bem, de nós fórmula, né, cara? temos. Opa, o que tu falou? É um bocado de fórmula, né? É, é impossível decorar, né? É, Quantos anos você tem? tenho 20. Ah, você é novo ainda, dá pra decorar então. Eu tô velho e já não consigo mais decorar merda nenhuma. Agora a questão que eu tô É só querendo que mais uma tu dúvida também, pense. questão de fórmula ali. Tem aquelas duas lá do ômega. Aí na direita tem a de T e a de frequência. Aquilo ali, O no que que tem? caso, é, é claro que eu tenho que fazer aquilo ali de acordo com as informações que ele vai me dar, como você falou. Se eu tiver mais informações, eu faço a de frequência. Mas aí, vamos dizer, eu usei aquela fórmula ali, 2π, aí Gm sobre K. O valor que vai me dar ali, praticamente, eu tenho frequência, que é só botar um sobre a frequência. Um sobre o período, falei errado. Exato. Você pode usar essa aqui para achar o período e depois dividir por um para. Mas no contexto geral, a fórmula para achar o período ou a frequência, se eu não tenho nenhum valor, vai ser, quer dizer, se eu não tenho o valor da frequência ou do período, vai ser essas fórmulas aí. Essas aqui, exatamente. Entendi. Show de bola. Foi. Então, vamos lá, vamos olhar essas fórmulas aqui do lado. Bem, elas são consequências dessas, né? Uhum, Então são é, umas consequências bem simples, tipo, quem é a velocidade máxima? É ômega A. Daí você olha aqui para a equação da velocidade, né? Tem ômega A aqui. Então ele está jogando fora o seno, exatamente. Por quê? Porque o seno, ele tem valores máximos ou mínimos, né? Veja, esse é o gráfico do seno. Então ele tem um valor máximo que é 1 e um valor mínimo que é menos 1. Ok? Portanto, se você está procurando a velocidade máxima, ou mínima, né, que seja, é quando o seno for 1 ou menos 1. É aí que tu vai ter as tuas velocidades máximas ou mínimas, beleza? uhum, Então você está matando o seno, né? Transformando ele no valor que você sabe que ele tem máximo. O seno e o cosseno, eles nunca vão ter um valor por si só maiores que 1 ou menores que menos 1, entendi. entendeu? Nunca, Uhum. nunca, nunca. Isso a gente aprende lá na matemática já. Então por isso que a velocidade máxima é isso, a aceleração é isso. Se você Mas dividir. esse um e esse menos um é porque dentro lá das funções, aquelas ondas que eles fazem no cartesiano é sempre um menos um, né? Exatamente. Entendi. Exatamente. Show de bola. E daí aqui, ó, aceleração dividido por velocidade também é uma forma de achar o ômega. Você deve ter percebido que tem trocentas formas de achar o ômega, né? É. Essa é a terceira, no caso, né? É mais uma delas. E aqui dá para achar a velocidade com essa fórmula esquisita aqui que nem eu uso, mas ela é útil às vezes. É bom saber que ela existe, ok? Essa aí, inclusive, você falou isso agora, eu lembrei. Numa das aulas dele lá de revisão, ele falou, vai ter uma fórmula que a gente vai usar que a gente nunca usou. E era essa daí. Pois é. É bom Ficou saber que ela muito. existe, né? A velocidade está associada com essas coisas aí. Show de bola. Bem, então ele está explicando aqui os valores máximos, né? Que eu acabei de te explicar o porquê que acontece. É simplesmente quando o seno e o cosseno dão 1, ok? Só isso. Entendi. E agora vamos tentar resolver esse probleminha do Halliday aqui, nestes momentos que nos faltam. Um bloco cuja massa 680 está preso a uma mola cuja constante elástica K é 65 Newton por metro. Ele já deu a massa, já deu o constante elástico, ou seja, com essas informações já dá para achar o ômega, né? Sim, Porque aham. você já viu 1 milhão de vezes essa fórmula hoje aqui, ó. Ômega Sim. é igual raiz de K Raiz de K sobre M. sobre M. Exatamente. Então, bloco é puxado, superfície é atrito, uma distância 11, a posição de equilíbrio liberada a partir do repouso. Ó, olha só, pelo menos para o problema A, todas essas informações aqui são inúteis, né? É Só vai assim, nos importar as daqui de cima. K Então, é constante elástica, M é a massa. exato, 65, e aqui você pode deixar É 0,680, né, sistema para passar para internacional, né? quilo. Exatamente. Essa, Daí, isso é uma coisa que eu me perco muito, cara. tem que cuidar. Eu já perdi pontos em prova justamente porque eu erro a unidade de medida. Ou então não boto. Eu só deixo o número e esqueço a unidade de medida.
Eu vi naquele problema lá, não tem É, condição. cara. Na física, os professores vão avacalhar. Meu professor é muito, muito chato com isso mesmo. Quer dizer, era normal, né? Mas é porque eu. É porque na matemática a gente nem faz conta com número, assim, de modo geral, né? Então, Aham. a gente fica mal acostumado. Na física as coisas têm uma consequência prática, né? Então, a ordem de grandeza muda tudo. E Beleza? Diga. essa coisa do ômega aí. O ômega, sendo frequência regular, velocidade regular, a unidade de medida vai ser sempre radiano por segundo. Exatamente. Sempre Perfeito. radiano por segundo. Show. B, amplitude das oscilações. A amplitude das oscilações. Muito bem, não precisa de conta para responder isso. Ok? A amplitude da oscilação é simplesmente a maior distância que você puxou o objeto. Você puxou o bloco 11 centímetros, certo? Como a energia é conservada nesse sistema, você nunca vai, vamos dizer assim, ganhar energia do nada para que o bloco ande mais do que 11 centímetros. Entende? Então, por regra, a amplitude vai ser sempre o maior valor. Deslocamento. Aham, exatamente. E é Então, sempre, claro que eles vão botar que não tem atrito, porque nunca vai ter atrito, né? A não ser. na amortecida vai ter, mas por Ah, tá, tá, enquanto, tá. Entendi. não. A Então é sempre isso. amplitude, A amplitude vai ser sempre o maior valor. Fizeram exato. a amplitude, você tem maior valor. Lembre-se que aqui ele citou qual é, né? Mas talvez Ah, em não, é outros assim. momentos você vai ter que fazer uma conta, né, para Para descobrir isso. encontrar a amplitude, né? Velocidade máxima do bloco, local onde se encontra o bloco, onde tem essa velocidade. Muito bem. Bem, a velocidade máxima a gente viu que tem uma fórmula, que é o ômega vezes a Menos T. amplitude. Isso. É. Isso. O ômega a gente achou que era 99,77 Amplitude é vezes 11. esse 11. Aí você chega na resposta. Agora, onde o bloco se encontra, você também não precisa de conta para fazer isso aqui. Olha só que maravilha. Por quê? Porque se a gente voltar lá para os gráficos, aqui, ó. Olha que massa. A posição que a velocidade é máxima, e vai ser sempre desse jeito, aqui eu posso dizer com segurança que vai ser sempre desse jeito, a velocidade máxima está aqui, né? No pico do gráfico da velocidade, certo? Sim, aham. É sempre quando ele está na posição zero. Viu aqui? Estamos num gráfico de posição. Aqui é a posição zero, aqui também é a posição zero, aqui também é a posição zero, aqui também é a posição zero. Em todos esses lugares você vai ter a velocidade máxima, percebe aqui, ó. Velocidade máxima, mas tá para baixo, mas é máxima. É ele dando ré de máxima velocidade, entendeu? Tá, é quando ele tá voltando assim de ré. Sacou? A Entendi. molinha. Aqui também. Então a velocidade máxima vai ser sempre na crista ou no vale, seria isso? Exatamente, onde as posições são zero. Perfeito. Pegou a ideia? Aonde não é zero. Onde é zero. Nas Aonde é zero, posições tá. onde a posição é zero, certo? Que é. Não é na crista e nem no vale, né? É onde a posição é zero, certo? Entendi. Daí, claro, estamos falando disso do gráfico da posição. No gráfico da velocidade, são nas cristas e nos vales do gráfico da velocidade, beleza? Ah, entendi. Agora entendi, Então entendi. em cada gráfico ali, né? Mas aqui você faz Na, um vínculo com o gráfico da posição, na porque ele estava te posição pedindo, é no deslocamento zero. Na velocidade é no crista ou no vale. porque ele estava te pedindo que onde o bloco se encontra, ou seja, qual é a posição? É nas posições zero, ok? Entendi. Exatamente. Então tá bom. Show de bola, velho. Massa demais a aula. Amanhã tem mais, né? Perfeito. Tenta me trazer amanhã questões que você tentou fazer e não conseguiu, pode ser? Falou, beleza. Show de bola. A gente se fala amanhã, beleza? Valeu, cara. Obrigado. Abraço, valeu, tudo de bom.